Oi, pessoal, tudo bem? Cá estou ao ar livre, debaixo de um bambuzal. Espero que não caia nenhum bambu na minha cabeça. Como eu disse no vídeo anterior, eu estou com esse propósito de, mais uma vez, fazer um plano de leitura da Bíblia em um ano, né? Então, são sempre 2 leituras do Antigo Testamento, 2 leituras do Novo Testamento. O roteiro de leitura tá na descrição do dia 1, né? E cá estamos nós no segundo dia. Antes de mais nada, eu quero me desculpar e dizer que eu já identifiquei uma bobagem que eu falei ontem. Em algum ponto lá do vídeo eu falei que há perguntas que ficam sem resposta quando a gente lê a Bíblia. Sim, eu tenho várias perguntas que estão sem resposta, mas porque eu não as priorizei para encontrar, né, o entendimento. A Bíblia ensina, se a gente bate, né, bater e abrir-se-vos-á, pedir e ser-lhe-á dado. É um erro dizer que há coisas na Bíblia que não são esclarecidas, sabe? Perguntas que ficam sem resposta. Eu acho que é um erro dizer isso porque se a gente tá com um coração sincero para entender a palavra, né, e assim honrar mais e mais a Deus, ele, com a sua grande misericórdia, nos ensina assim, viu? Então eu queria dizer isso. Outra coisa é que o entendimento da palavra é, antes de tudo, uma coisa que depende da gente e de Deus, né? E pela atuação do Espírito Santo. Eu acredito que, por pior que seja a pessoa que esteja envolvida num processo aí de ensinar a palavra e tal, às vezes a pessoa ensina errado de propósito, não foi meu caso, óbvio, né? Ensina errado ou comenta alguma coisa errada e tudo mais, assim, eu acredito que Deus é capaz, plenamente capaz, de nos tirar de qualquer engano, sabe? De esclarecer no nosso coração, na nossa leitura. E, como eu falei, não há pessoas no meio do caminho, assim, entre a gente e Deus. Somos nós e Ele, né? Outras pessoas entram no caminho, né? Nos edificam, né? De uma maneira ou de outra, nos ajudam. Mas a gente nunca vai poder se excusar de alguma coisa, né? Pelo fato de, me ensinaram errado, não sei o que, não sei o que, né? Isso nos acalma, né? Porque Deus é que pega na nossa mão e vai nos conduzindo, né? Aí ontem eu fiquei na dúvida. Mateus é o coletor de impostos. Sim, é o apóstolo que era coletor de impostos. E que é a figura, assim, que eu acho engraçada no seriado The Chosen, que eu também citei. Quem é o médico é o Lucão, é o apóstolo Lucas, tá? Um link que eu acho que eu comentei no último vídeo, mas eu não coloquei, é do Bible Project, sabe? Que tem desenhos, sabe? É bem dinâmico, é bem curto. E o primeiro vídeo que eu fiz questão de assistir lá foi do livro de Apocalipse, né? Que pra mim é um dos mais difíceis de estudar. Então eles vão fazendo desenhos, vão fazendo umas explicações. E desse vídeo especificamente, eu me lembro de uma parte em que eles falam, né, de Jesus está formando para si um exército. Obviamente não é um exército armado, pelo contrário, o cristão é o primeiro a entregar a própria vida, né, por amor ao próximo. Foi isso que Jesus fez, foi isso que ele nos incita a fazer. O cristianismo nos ensina justamente que a vida do outro é mais preciosa que a nossa, que a gente sempre deve pensar dessa maneira, sabe? Um estudo que eu vi uma vez é que a mínima atitude que um cristão faz contra o próprio corpo, por vaidade, por vontade própria, assim, tipo fumar, tal, tá errado. Agora, você entregar a própria vida e efetivamente saber que você vai morrer em favor do outro, aí é justamente assim, é o suprassumo, né? Eu
eu peço a Deus para ir me moldando, me santificando ao ponto de, assim, ter um entendimento mais profundo sobre isso, né? Eu confesso que muitas vezes eu tô na fila, a pessoa que tá na minha frente, pra mim, toda vez que eu tô na fila e alguém tá na minha frente, eu fico pensando, gente, o cristianismo manda a gente morrer pelo próximo, né? E não pensar que a pessoa que tá na sua frente tá só te empacando a vida. Assim, sobre isso de Jesus estar formando para si um exército, vale a pena pensar em qual é a característica desse exército que Jesus está formando para si, né? Que a Bíblia molda, né? Eu diria que é um exército, né? São pessoas que são muito dedicadas em entender a palavra, em usar o raciocínio para isso, buscam, né, assim, da melhor maneira possível aplicar os ensinamentos da Bíblia na vida diária. Por outro lado, me chama muita atenção que outro exército está sendo formado também. Assim, quando eu vejo os jovens de hoje, assim, o impacto que a mídia tem, tá tudo caindo. O impacto que a mídia tem, assim, o abalo nas figuras de autoridade na nossa sociedade, sabe? Eu observo tantas pessoas jovens assim que têm uma profunda resistência em relação à autoridade, por exemplo, tem uma disposição bem frágil assim a aplicar o raciocínio a certos tipos de leitura, certos tipos de conteúdos. As escolas, né, a maneira como o ensino muitas vezes está falho, né? As instituições como um todo e suas dificuldades, o impacto disso, né, nas gerações que estão vindo aí, sabe, não é um exército, será que não está sendo... Por que, né, que a nossa sociedade, nossa cultura tem enfraquecido tanto certos comportamentos, né, em nome de outros? O que é que se ganha com isso? O que é que se perde com isso? Quais são as intenções por trás, né? Eu sei que a Bíblia é um livro que honra muito, né, as figuras de autoridade dentro de casa, né? A Bíblia ensina, inclusive no ambiente de trabalho, né, que a gente deve respeitar quem nos governa, quem nos chefia, porque é pela vontade de Deus que eles estão lá, né? Então é interessante a gente observar o que é que o nosso contexto, né? O que é que o contexto no qual a gente vive fortalece e enfraquece na gente, o que é que ele desafia, né? E o que será que está por trás. Bom, antes de seguir, né, com o estudo de hoje, eu gostaria de fazer uma oração. Eu botei o fone porque tá tendo uns barulhos ali. Eu espero que tenha melhorado. Isso eu vou descobrir só depois. Senhor, tem misericórdia de mim em primeiro lugar, porque, como disse Paulo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E ao mesmo tempo, ai de mim, porque a responsabilidade é muito grande quando a gente se propõe a pregar a sua palavra, que é obedecer esse mandamento que o Senhor deixou de maneira tão clara, né, de ir por todo mundo e fazer discípulos. Eu te peço misericórdia e eu te agradeço por esse anseio que veio no meu coração de fazer esse estudo que dura um ano e de deixar ele registrado aqui. Eu faço isso em primeiro lugar para mim, porque para mim é muito difícil manter certas rotinas. E eu peço, Senhor, que o Senhor, que é capaz de fazer o impossível, me use para a sua obra. Não é em meu nome que eu peço isso. Não é o nome de ninguém daqui desse planeta. É no nome do seu Filho, que fez a obra da nossa salvação de maneira total, radical, perfeita e completa. Que Ele se torne, que Ele seja cada dia mais presente na minha vida, que essa pessoa, que esse homem chamado Jesus Cristo seja a cada dia
mais e mais presente, real, concreto e belo aos meus olhos e na minha vida. Que ele seja a maior influência sempre nas minhas decisões, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Que ele seja o fiel da balança nos meus sentimentos. Esse é o que eu desejo para mim, para quem mais estiver me ouvindo. Qualquer momento que seja. Amém. Muito bem. Para quem olhar lá o roteiro, para o segundo dia está previsto Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Sobre esse trecho, o que eu gostaria de ressaltar, dessa vez eu me organizei melhor. Eu fiz aqui um roteiro, tá com a letra horrorosa, mas tá aqui. No outro vídeo, quando eu mencionei Jesus chegando e encontrando os discípulos lá, borrando nas calças de medo, né, de eles acabarem sendo crucificados ou coisa do tipo, assim como Jesus foi, eu gostaria de citar na Bíblia que parte é essa, é João capítulo 20, versículo 19, tá? Muito bem. Em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, a gente vê a narrativa sobre o nascimento, né, a concepção de Maria, né, sendo ela uma mulher virgem. Para muita gente isso é, assim, para usar o linguajar bíblico, uma pedra de tropeço, né, uma coisa inconcebível, uma coisa inadmissível. Para mim não é. A Bíblia, além disso, tem vários outras afirmações, né, que demandam fé, né, para que a gente a aceite. Aí eu gostaria de fazer assim, um breve comentário, que é o seguinte: todo mundo, para ter assim uma maneira de se posicionar no mundo, né, ao fazer decisões assim do que considera verdade, do que considera mentira, né? Quando a gente cria a nossa cosmovisão, a gente define o que a gente vai levar a sério e o que a gente não vai levar a sério. Muitas pessoas, né, que não são religiosas, não têm fé, né, digamos assim, se pautam exclusivamente na ciência, né? E é interessante que o fato de a pessoa se pautar totalmente na ciência demanda uma fé muito grande, porque ela está confiando em coisas que ela não viu, em testes de laboratório e teorias da ciência que ela não acompanhou, né, que ela não comprovou, né, por mais que seja assim, um matemático, digamos assim, ele não acompanhou todos os estudos da física, da química, tarará, que comprovaram todas as teorias nas quais ele acredita. Então, estou querendo dizer o seguinte: nós somos muito pequenininhos para criarmos um entendimento do mundo que se baseie só no que a gente de fato constata com os nossos próprios olhos, que a gente toca com as próprias mãos, né? Todo mundo, na verdade, usa de fé. Eu diria que ateus usam mais ainda, né? Eu já até vi na internet aí alguém dizendo: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. A diferença é que o ateu, né, quem vai dizer, vamos supor, no evolucionismo, uma pessoa que crê no Big Bang, tarará, ela está confiando em coisas que ela não viu, que ela não comprovou, mas ela está confiando nas pessoas que assinaram lá, né, os estudos. O cristão, eu, por exemplo, né, eu assumo que as pessoas que escreveram a Bíblia, que foram seres humanos de carne e osso como eu, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Estão falando coisas que não vieram delas. Eu assumo isso como verdade, entendeu? Mas muito mais como verdade do que o que alguém que eu conheço, que está aqui na minha frente, vai vir e me dizer. Eu posso não depositar minha confiança no que um colega de trabalho está me dizendo, ao passo que eu coloco toda a minha confiança no que uma pessoa que nasceu há 1.600 anos, sei lá quantos milhões de anos,
Tá me dizendo. Muitas vezes na Bíblia, João, principalmente, ele fala, como é que é? Eu sou o discípulo que está afirmando essas coisas, meu testemunho é fiel e verdadeiro. Eu acredito. Por que eu acredito? Porque tomando como referência eu mesma, como ser humano, a minha fraqueza, a minha fragilidade, as minhas limitações, a minha vida tem tanta coisa em jogo na minha vida que um outro ser humano com as mesmas, por mais que as capacidades dele sejam absolutamente, infinitamente maiores que a minha, um Stephen Hawking da vida e tarará, não pertence a eles falar sobre certas coisas da minha vida. Eles não têm essa capacidade. Eu não deposito confiança na capacidade dessas pessoas em falarem sobre assuntos que são preciosos para mim. Morte, eu acho que é o assunto mais importante no que se refere a isso. A primeira vez que o evangelho foi pregado para mim, tudo começou numa aula de filosofia, isso quase 20 anos atrás, e o meu professor, uma pessoa muito querida, falou sobre as 3 mortes do homem. Na época eu era assim, uma estudante muito relapsa, eu sabia que eu ia ter que me haver com a responsabilidade de vestibular, mas eu ficava jogando pra frente, né? Agora, quando o assunto foi morte, eu falei, opa, pera lá, aí agora apertou pro meu lado, hein? Eu não senti o mesmo conforto em jogar o assunto pra frente como eu fazia com o vestibular, até porque eu falei, mas 3 mortes? Achei que a gente morria só uma vez e tal. Aí depois eu dei uma longa história, ele me explicou que é a morte da alma, a morte diante de Deus, né? A morte do corpo, né? Que é a putrefação, né? Tem a morte da alma, do espírito, que é a separação com Deus, e a morte do corpo. Bom, enfim, essa galera aqui tá se metendo a falar de coisa muito séria. Jesus foi um homem que se meteu a falar de coisa muito séria, entendeu? Ninguém jamais se meteu a falar como ele e a atribuir para si a responsabilidade que ele atribuiu. Vou falar aqui só de, por exemplo, nos ressuscitar no último dia. Então, eu acho maravilhoso tudo que ele falou, tudo que ele fala, inclusive, no nosso coração, porque, veja, para nós que cremos na Bíblia, em Jesus como Filho do Deus Altíssimo, a gente trata Jesus como uma pessoa, entendeu? De carne, que inclusive de carne e osso, porque ele foi assunto ao céu, ele voltou, ele mostrou as chagas, nesse momento ele está à direita de Deus Pai e ao mesmo tempo ele está aqui comigo. Ele é uma pessoa com quem eu converso, uma pessoa a quem eu recorro, para quem eu peço conselhos. Tem uma moça aí na internet, eu gosto muito de ouvi-la, o nome dela é Marta Sofia. Ela disse que pergunta, às vezes ela fala, eu não sei nem que roupa que eu visto. Jesus, que roupa que eu coloco, hein? É esse o nível de intimidade dela com ele. Jesus nos autoriza a tratar com ele sobre todo e qualquer assunto do mundo, entendeu? Não precisa ser só os metafísicos, não, sabe? E é uma relação como qualquer outra. A gente não faz um amigo novo e descobre, e essa amizade não vai se fortalecendo à medida que você vai convivendo com ela, conversando com ela, descobrindo do que vocês gostam em comum e tudo mais. É a mesma coisa com Jesus, à medida que a gente vai conhecendo, né, quem ele é, lendo a palavra, né, e à medida que a gente conversa com ele, não que ele não saiba, ele sabe absolutamente tudo, né, mas o chamado é exatamente para que nós verbalizemos, ele quer nos ouvir, né, à medida em que a gente fala com ele, né, e eu arrisco dizer que falar, inclusive em voz alta, orar em voz alta é maravilhoso. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é orar escrevendo, para não perder a linha de raciocínio, sabe assim? Porque às vezes eu tô orando assim e tal, cara, se eu orar sem falar, é certeza que eu vou pensar em qual sabor de pizza eu vou pedir na próxima vez que eu for na pizzaria. O pensamento vai longe.
Agora, se você fala, se você verbaliza em voz alta, andando, qualquer coisa, andando de bicicleta, qualquer coisa que seja, ou se você escreve, você se concentra muito mais. Então, é incrível, são incríveis as coisas que vão acontecendo, né? À medida que a gente vai desenvolvendo essa intimidade. Passando agora para Atos, né, de capítulo 1, de 12 a 26, no versículo 14 a gente vê, no 14, estão sendo citados os irmãos de Jesus, né, como pessoas que criam, né. Que bom que os irmãos de Jesus vieram a crer, porque, não sei se vocês já observaram, mas quando Jesus estava no ministério dele, né, antes de ser crucificado, cara, acho que não tem um tipo de sofrimento que a gente experimenta aqui na Terra que Jesus não tenha vivido a fundo. Então, assim, para quem passa perreio em casa, tipo, irmão, qualquer coisa do tipo, Jesus sabe o que é isso, porque os irmãos dele, né, falaram, já que você é profeta, já que você é isso tudo aí, vai pregar em tal lugar que é muito melhor, você vai ter muito mais visibilidade. Eles não falaram isso se preocupando mesmo em dar dicas de publicidade e propaganda para Jesus, né? Eles estavam desmerecendo, queriam ver ele pelas costas, né? Tanto que Jesus fala, né, num determinado ponto, e esse é um versículo que me consola muito. Ele diz que as aves têm ninhos, né, as raposas têm covis, mas não tem o Filho do Homem onde reclinar a cabeça. Nossa. Então, assim, imagina, Jesus, assim, pensando em contexto doméstico, dificuldades que a gente enfrenta em contexto doméstico, né? Jesus passou muito perrengue. Assim, os judeus na época basicamente chamaram ele de bastardo, né? Dizendo, a gente tem por pai Abraão. Tipo, a gente sabe a nossa linha, né? Nossa ascendência. Tipo, você não é filho de José, né? Realmente, José adotou Jesus. Olha que coisa mais preciosa. Que coisa preciosa, meu Deus do céu. Se tem um instituto, assim, super maravilhoso no cristianismo, é a da adoção, né? Tá passando um gatinho aqui, gente. Todo lugar que eu vou tem gato. Ah, coisa boa. Deixa eu lutar pra me concentrar aqui, né? O que eu tava falando até o gato aparecer? Bom, então, Jesus, a gente super deve compartilhar com ele qualquer perrengue que a gente passe, em qualquer aspecto da vida, porque, cara, ele é nosso sumo sacerdote por isso, sabe? Como é aquele versículo que diz? Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como ele, santo, inculpado, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus, lá em Isaías, né, acho que no capítulo 53 fala, Jesus foi o homem que mais sofreu, homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, ele intercede por nós sabendo do que a gente passa. Não é assim de quem ouviu falar, não. Se a gente tá com uma dor no pé, cara, ele levou uma pregada no pé. Ele sabe o que é isso, entendeu? Em todos os aspectos, todo tipo de dor, física, espiritual. O que é que ele não viveu? O que é que ele não perdeu por amor a nós? Já parou para pensar na cruz? A roupa arrancaram dele, os amigos fugiram, a família, bem que acho que Maria e João foram os únicos, né, que ficaram lá no pé da cruz até o último momento que eles podiam. Perdeu até a última gota de sangue do corpo dele, mas o que fez Jesus chorar e suar sangue no dia anterior não foi medo de perder nada disso, foi a aflição de saber que ele perderia a comunhão com o Pai, né? Nesse trecho também fala de Judas, né? Judas, depois que entregou Jesus, ele se arrependeu, assim, se arrependeu não, acho que sentiu remorso, né? E acho que o plano dele era se enforcar, mas assim, o desespero acho que foi tamanho que planejamento estratégico que ia demandar achar uma corda, achar uma árvore, foi demais. Ele topou com um precipício e se jogou lá mesmo.
né? Aí, se tiver alguém ouvindo que saiba, eu fiquei com uma dúvida. Eles oram, né? Pedem a Deus para mostrar quem seria a pessoa que ia ficar no lugar de Judas, né? E aí decidiram que seria Matias. Mas eu achei que Paulo é que era o discípulo que ia ficar no lugar. Eu queria entender melhor, se alguém souber. Bom, agora, indo para o Antigo Testamento, vem o Salmo 2, né? Que diz assim, que os reis da terra conspiram contra o Senhor Deus e Jesus. Não fala Jesus, né? No Antigo Testamento não fala o nome Jesus, falando do prometido e tal, né? Aqui eu tô estendendo um pouco. Diz assim, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Gente, isso é uma coisa muito interessante. Tem gente que entende a palavra de Deus como um laço, né? Como uma algema, né? Entende assim, pensa tipo assim, eu tenho meu plano de vida, eu tenho meu projeto, eu tenho meu sonho, eu espero que Deus não me atrapalhe. Será que a gente de alguma maneira encara a figura de Deus como um empecilho, né? Ou como alguém, ou como nosso Pai que é por nós e que sabe melhor do que nós o que é bom, que vai nos dar o que Ele acha que a gente precisa receber no momento que a gente precisa receber? Será que a gente confia em Deus a ponto de sempre no final de cada pedido dizer, mas que seja feita a sua vontade, se for do seu agrado, se for o que o Senhor tem para mim, né? Então, assim, me chama muita atenção isso, né? De os reis da terra conspirarem contra o Senhor Deus, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, né? Aí, mais adiante, o Salmo diz, deixai-vos advertir, né? É uma exortação, né, que serve, obviamente, para nós, que nós nos deixemos ser advertidos. Deus nos fala o tempo inteiro. A Bíblia diz que a criação, né, a natureza, tudo é um testemunho dado da existência de Deus e que ninguém vai poder se eximir disso, né? E também diz que quando a gente ouvir o Espírito Santo, quando a gente ouvir Deus nos cutucando, né, nos chamando, para a gente não endurecer, sabe, o coração, para a gente ouvir o que Ele está nos dizendo. Mais para frente vai dizendo, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Olha que interessante isso, né, de servir com temor e alegrar com tremor. Aí uma coisa interessante é pensar no aspecto, né, de como a gente se coloca diante de Deus. Ele é com temor? É com amor? É tudo isso, né? Deus é o nosso Pai, ao qual a gente se reporta com reverência, né? De joelhos, de cabeça baixa. E ao mesmo tempo é o nosso Abba, né? Jesus fez uma verdadeira revolução com essa história de Abba, porque Abba, né, acho que é hebraico, né, quer dizer pai, papai, paizinho, né? E todos tratavam a Deus com toda a reverência. Não era qualquer um que podia falar com ele, né? Por exemplo, Moisés, para subir lá na montanha, era só ele que falava com Deus e dava o recado para os outros. Jesus acabou com essa barreira, né? Ele falou, não, vocês têm livre acesso agora ao trono da graça, né? Então a gente tem intimidade, Jesus nos comprou essa prerrogativa de nos dirigirmos a Deus na condição de filhos. Nós somos filhos adotivos, nós fomos comprados pelo preço altíssimo que é o sangue de Cristo. Então a gente tem o valor daquilo pelo qual a gente foi comprado, né? Se te dão um relógio que vale R$1, mas você gastou 500 nele, ele vale 500, né? Então são aspectos da reverência e ao mesmo tempo da intimidade para com Deus, né? E uma última coisinha sobre o temor, né?
eu acho assim que quando a gente teme a Deus, quando a gente vê tudo que Ele é capaz de fazer, eu acho que o Antigo Testamento mostra isso de maneira muito mais clara, né, que o Novo Testamento. Nossa, gente, eu tremi nas bases no Antigo Testamento quando eu li, quando o chão abre e engole as pessoas vivas, sabe? Eu não lembro agora quem foi, mas a pessoa falou, ó, porque de repente estavam acusando ele de estar sendo tipo assim, como se ele não tivesse o papel que ele dizia que tinha diante de Deus, de profetizar, de falar, de conduzir as pessoas. Aí ele disse assim, ó, se for mentira mesmo, se for mentira, então que vocês morram como todo mundo morre. Que aconteça com vocês o que for banal. Agora, se for verdade que eu tô aqui em nome de Deus, então é para acontecer com vocês uma coisa que nunca aconteceu antes na história da face da terra. Na hora a terra abre, engole essas pessoas que estavam desafiando ele, assim, com tudo, com a casa, com os filhos, com tudo. Então, assim, nossa, eu acho que o momento que mais me deu medo, temor, assim, do que Deus é capaz de fazer foi quando eu li isso, sabe? Mas o Antigo Testamento, em geral, ele é rico nisso. O Novo também, Bom, o que eu queria dizer com isso? Que quando a gente... Todos nós sabemos o que é sentir medo. Sabemos muito bem. Acho que o melhor momento para aprender isso é na infância mesmo. Porque, nossa senhora... o gatinho tá ali muito engraçado. Deixa eu... Olha, é o fim da picada, né? No meio de um estudo bíblico, eu tô fazendo isso. Ai, meu Deus, e agora? Como é que volta? Ai, Jesus, como é que eu volto essa câmera? Pronto. Ai, gente, desculpa, é que eu não resisti. Tá muito bonitinho. Quando o nosso sentimento de medo tá canalizado para Deus, pro que Ele é capaz de fazer, na soberana posição que Ele tem, a gente não tem medo de mais nada. Por quê? Porque tudo tá sujeito a Ele. Entendeu? Então, assim, se tudo tá nas mãos de quem governa e se o seu temor tá em quem governa e se você tem confiança na sabedoria dele, olha, na minha vivência isso tem um papel assim enorme, enorme. É ótimo quando a gente teme a Deus, porque a gente teme só Ele. Muito bem. Aí, indo para Gênesis 3 e 4, reparem como a abordagem da serpente lá com Eva é com a intenção de bugar a cabeça dela, mistura a verdade com mentira. A serpente não mentiu o tempo todo. Quando ela diz, ó, vocês serão conhecedores do bem e do mal, é verdade, né? Tanto que mais pra frente Deus fala, olha, eis que agora eles se tornaram como nós, conhecedores do bem e do mal. A mentira dela foi quando ela disse que eles não morreriam, que é exatamente o contrário que Deus tinha falado, né? Mais uma vez, o que Deus nos fala, os mandamentos que Deus nos dá é para nos proteger. Não é para nos privar de alguma coisa que seria boa pra gente. Não é para nos sacanear, é para nos proteger. E aí, quando eles percebem que estão nus, eles fazem uma roupa, né, de figueira. E figueira na Bíblia significa religião. Então, a gente tem aí o ser humano tentando pelas próprias vias esconder as próprias debilidades. É perigoso falar de religião e religiosidade, que eu estou querendo dizer religião no sentido de o homem está tentando dar conta do recado sozinho, da salvação dele, entendeu? Isso é religião no sentido negativo. E aí, o Antigo Testamento todo aponta para Cristo, aponta para o Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para o que o Novo Testamento apresenta, né? Então, quando Deus faz para eles roupa de pele, né? Houve o que? Houve o sacrifício de um animal, né? Houve o sacrifício, derramamento de um sangue inocente, que não tinha nada a ver com a presepada de Adão e Eva. Já é uma forma de apontar para Cristo, né? Também no versículo 15, onde está escrito, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este é Jesus, ferirá a cabeça da serpente, vai matar a serpente. E tu, né, a serpente, lhe ferirás o calcanhar.
Eu entendo isso como dizendo que a crucificação de Cristo causou a ele um dano como ferir o calcanhar. Tipo, é nada, absolutamente nada, comparado ao que ferir a cabeça, entendeu? No filme A Paixão de Cristo, né, que foi o... esqueci o nome do ator, o cara é muito bom, que dirige. É uma das primeiras cenas, né? É uma cena muito bonita. Jesus tá lá e pá, finca o pé na cabeça da serpente. Oh, meu Senhor, já lá vamos para 40 minutos, eu querendo fazer em 15 minutos. Quando uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, que quando Deus faz uma pergunta para Adão, né, onde você está, é óbvio que Deus sabe a resposta, né? É óbvio. A gente vê esse método muito acontecendo com toda a frequência com Jesus. Jesus sempre conduz as conversas fazendo perguntas. Porque quando nos fazem uma pergunta, a resposta pipoca na cabeça da gente na hora. A gente pode não responder, a gente pode querer mentir na resposta, mas se nos fazem uma pergunta, a nossa consciência nos traz a resposta imediatamente, né? Aí é conveniente a gente fazer a pergunta: será que a nossa consciência nos acusa? E do que ela acusa? Tem alguma pergunta? E qual pergunta que, se Deus nos fizer, a gente vai sentir nossa consciência nos acusar na resposta? Será que esse é um assunto que a gente já levou para Ele? Já expôs a Ele? Já clamou por perdão para que o sangue de Cristo nos lave? Será que a gente já pediu a presença de Deus no momento em que essa situação está acontecendo, assim, uma atitude pecaminosa, um pensamento, né? Porque é justamente essa saída. E aí, agora, de fato, finalizando, aparecem Caim e Abel, né? Uma parte da Bíblia bem conhecida. Caim oferece do fruto da terra, né? Aí a gente pensa o seguinte: nunca tinha o exemplo, né, que Adão e Eva viram Deus sacrificar um animal, né? Na Bíblia toda, no Antigo Testamento, para a remissão dos pecados é feito o sacrifício de um animal, né? Mas Caim inovou aí, oferecendo o fruto da terra, que demanda esforço dele, né? E Abel oferece das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aí ele está oferecendo para Deus o que já é dele, o que Deus fez crescer, o que Deus, né, Deus mesmo fez engordar o animal e tudo. O aspecto do sacrifício, né? E eu acho que do envolvimento que você tem com o que está sendo oferecido, aqui entre Caim e Abel é totalmente diferente. Caim, isso eu estou oferecendo assim uma interpretação, né? Ele quis apresentar para Deus o fruto do esforço dele, sabe? Entretanto, Deus se agradou do sacrifício de Abel, que, assim, pelo fato de ele saber que não foi ele que fez o animal engordar e tudo mais, é um oferecimento humilde, e tem toda a analogia com o que Adão e Eva tinham visto acontecer e tal. Aí Deus fala, né, para Caim que o pecado jaz à porta, que o desejo dele será contra, né, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? Aí cabe a gente perguntar, né, se quando o desejo que está em nós é contra nós, se nós temos sequer a vontade de dominá-lo, ou se a gente só pensa em satisfazê-lo, né? Por isso, eu peço tanto ao Espírito Santo que transforme os desejos em mim, de modo que eu queira o que Deus quer, sabe? Para que eu não faça orações assim, tipo, de mágica. Eu quero isso, Deus faz aquilo, sabe? De ter um Deus assim, gênio da lâmpada.
que satisfaz os nossos desejos? Não que ele não faça isso, ele faz. Mas o Deus que a Bíblia mostra, o Deus da palavra, o Pai de Jesus Cristo, é um Deus que já deixou claro que ele sabe melhor do que nós o que nós precisamos, né? E ele é completamente merecedor da nossa confiança em relação à sabedoria dele. É isso. Deixa eu encerrar com uma pequena oração. Senhor, transforma nossos desejos, nossos apetites, porque a gente serve a eles o tempo todo. Consciente ou inconscientemente, a gente está atrás de alguma coisa o tempo inteiro. Que o desejo do nosso coração seja te conhecer, seja louvar o seu nome. Amém.